A curva de juros tende a ser negligenciada pela maioria dos investidores, principalmente os iniciantes, pela escassez de material que explique de forma simples e enxuta de onde ela vem, para que serve e onde podemos consultá-la. No episódio de hoje, tenho o intuito de sanar a maior parte das dúvidas a respeito deste tema. Deseja se aprofundar no assunto? Então, bom episódio! Para facilitar a compreensão, antes de abordar diretamente a curva de juros, confira uma breve introdução à taxa básica de juros e a seus efeitos na questão macroeconômica do país. A taxa de juros básica de um país pode ser considerado o menor custo de oportunidade para quem quer emprestar dinheiro, e por isso essa taxa é considerada um piso para os investimentos, já que investindo em títulos do governo, considerados os mais seguros do determinado país, você já consegue esta rentabilidade com o menor risco possível. No Brasil, a taxa básica de juros é a Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é definida pelo Banco Central a cada 45 dias em reuniões do Conselho de Política Monetária, o Copom. Para entender os movimentos da curva de juros, é necessário entender primeiro o porquê de o Copom alterar a taxa Selic. Acompanhe no episódio todos os detalhes sobre esse assunto. Entenda os efeitos da Selic na economia. Uma das questões mais importantes acerca da Selic é o porquê de o Banco Central considerar constantes alterações nela. Por isso, é importante entender os efeitos de alterar a taxa de juros de um país. Para isso, iremos considerar duas situações distintas e explicar quais as vantagens e desvantagens de se alterar essa taxa. Estudo de caso 1. Reduzir a Selic. Primeiramente, imaginem a seguinte situação: o país está planejando uma expansão em sua capacidade produtiva, ou seja, geração de empregos, abertura de novas empresas, expansão das empresas já existentes, entre outros. Porém, com a taxa Selic alta, é preferível realizar aplicações financeiras que trarão rendimentos satisfatórios, por conta do alto retorno que investimentos em renda fixa trarão, do que arriscar a abrir um negócio ou expandir seu negócio tomando empréstimos com altos juros também relacionados a esta alta taxa. Isso incentiva o país a reduzir os juros, tornando outros tipos de investimentos mais lucrativos comparativamente, criando assim uma recompensa maior pelos que decidirem tomar maiores riscos. A redução da Selic também traz como efeito baratear o custo pelo dinheiro das emissões de títulos do governo, ou seja, o governo se financia tomando dinheiro mais barato. Estudo de caso 2. Aumentar a Selic. Na contramão do caso 1, o Banco Central pode aumentar a Selic. Este caso pode parecer sem sentido no primeiro olhar, pois o caso 1 traz tantas vantagens que é difícil imaginar o porquê de se desejar o oposto. O aumento da taxa Selic tem principalmente a função de frear o consumismo alavancado do país. Com este aumento, fica mais caro pegar dinheiro emprestado nos bancos, reduzindo consideravelmente os empréstimos tomados por pessoas e empresas. Com essa redução, a inflação também é controlada, pois com as pessoas comprando menos, os preços tendem a se estabilizar e até reduzir pela baixa demanda. Um efeito não menos importante que o aumento da Selic causa é a entrada de capital estrangeiro no país. Como em países desenvolvidos as taxas de juros tendem a ser próximas a zero, não é incomum que grandes players mundiais procurem países com taxas de juros mais atrativas, conseguindo assim uma maior rentabilidade para parte dos seus investimentos em renda fixa. A curva de juros. Agora que já entendemos o que é a Selic e um pouco sobre o que acontece após suas alterações, podemos retornar ao tema central deste episódio, a curva de juros. De onde vêm os dados? Em uma curva gráfica é necessário possuir uma base de dados para criar a representação em gráfico. Para isso, os dados utilizados na curva de juros podem vir da marcação ao mercado dos títulos do Tesouro. Esses dados podem vir também do mercado futuro, mais especificadamente do DI futuro. A curva mais utilizada é a que vem do DI futuro, que é o derivativo que representa a expectativa dos investidores na variação da taxa de juros do país. Para que serve a curva de juros? De forma prática, podemos definir a curva de juros como um balizador de todos os investimentos de renda fixa. Sendo assim, ela representa a expectativa dos investidores sobre os juros do país e pode ser considerado um termômetro que revela qual vai ser o custo do dinheiro no longo prazo.
Com a análise da curva de juros, podemos decidir se no momento de resgatar nossos investimentos em título do governo, valerá a pena migrar para a renda variável por conta de uma previsão de redução desses juros, por exemplo. A curva de juros é muito utilizada também por pessoas que desejam empreender, pois não faz sentido se expor a investimentos arriscados quando o retorno dos mesmos é igual ou menor a um retorno de um investimento de mesmo prazo em um título federal. Como a curva de juros afeta o país. No início do episódio, falamos sobre como a taxa Selic afeta as emissões de um título do governo. Agora, vamos entender como a curva de juros afeta essa emissão. Suponha que o governo deseja emitir títulos pré-fixados com vencimento daqui a 5 anos. Primeiramente, devemos entender que antes de buscar pagar o mínimo de juros possível, o maior interesse do governo é captar dinheiro com as emissões. Portanto, não adianta oferecer taxas baixíssimas se ninguém tiver interesse em investir nos títulos por conta disso. Entendendo o que dissemos anteriormente, se torna fácil visualizar que, diferente do que a maioria das pessoas pensam, o governo não tem controle absoluto sobre as taxas dos títulos emitidos pelo mesmo. No caso de o governo não respeitar as taxas representadas na curva, os investidores simplesmente deixariam de comprar os títulos, dando preferência em investir no contrato de DI futuro, com isso, abaixando as demandas pelos títulos e derrubando seus preços. Efeito cascata: como a curva de juros afeta as empresas privadas. Se as taxas dos títulos pré-fixados do governo são emitidas com base na curva de juros, os títulos das empresas são emitidos considerando seus respectivos riscos. Partindo da premissa que o risco do governo, também conhecido como risco soberano, é o risco mais baixo possível no país, qualquer empresa que queira emitir um título pré-fixado deverá pagar um prêmio de risco além da taxa do pré-fixado do governo. Como no caso do governo, quando a curva de juros dá indícios de que os juros vão subir, se torna mais caro para as empresas se financiarem emitindo títulos de dívida, com isso freando a alavancagem das empresas e desacelerando a economia. Para começar sua jornada da melhor maneira, aproveite a Condinheiro. Com ela, você analisa, compara e investe melhor. A Condinheiro traz soluções completas para uma análise confiável do mercado de ações, fundos, renda fixa e consolidação de ativos. O link está na descrição do episódio. Sucesso nos investimentos e até a próxima!